Hoje, e esses dias, que eu fiquei pensando sobre o que o Senhor queria que eu trouxesse. E hoje eu tive a graça de fazer 2 vezes a adoração, que foi agora, e na hora do almoço lá na Santa Casa, eu corri para a capela. Na hora que eu saí do CT, eu fui para lá para conversar com eles sobre vocês, E aí vim trazer uma conversa de irmãos, Porque da mesma forma que quando vem uma criança ao mundo, é preciso que nasça um pai e nasça uma mãe. O fato de você ter um filho não faz de você um pai ou uma mãe. Para poder transformar um homem naquele que é a fonte de segurança, porque o pai é aquele que é aquele que você tem certeza que nunca vai faltar, Aquele que você pode confiar, que você pode se abandonar. E a mãe que é aquela que vai zelar, que ama, que cuida, que ampara, aquela ternura, isso é um processo, Isso não é o fato de você ter um filho que te faz isso, mas é o fato de você permitir ser transformado. Da mesma forma que para sermos cristãos, não basta ser batizado. O batismo é o começo. Mas como aqui a grande maioria de nós foi batizado neném, eu posso pegar isso que fizeram e ignorar. Ou eu posso fazer isso crescer em mim. A nossa vida toda é feita de escolhas. Mas eu fico pensando, A gente nasce, estamos inseridos no mundo, mas não pertencemos ao mundo. Caminhamos aqui. E como é difícil, Eu já falava com Jesus, que luta é até a gente tomar consciência daquilo que somos. É uma vida. É uma vida para a gente tomar consciência de que primeiro somos filhos de Deus. E que estamos inseridos neste mundo, mas não pertencemos a este mundo. Até tomar consciência disso, o mundo vai nos roubando, vai nos seduzindo. E a gente é criado como, desde a infância, a gente vai sendo criado, mas não voltado para o Senhor, mas voltado para o mundo. A gente está aqui numa competição, a gente está aqui para poder ser o melhor. O mundo espera de você não a sua fragilidade, mas o seu êxito, o seu sucesso, o seu poder. Tudo que o Evangelho diz, nós vivemos ao contrário, Então até a gente vai caminhando, tem um período da adolescência que a gente dá as costas, é uma luta, a gente jura que sabe tudo e Deus não faz parte. A gente caminha, de vez em quando a mãe traz todo mundo para a igreja porque é Natal, porque é aniversário, então de vez em quando você lembra que tem Deus, e aquela caminhada assim mais ou menos. Faz primeiro o que eles tiram, não entende, mas é porque é obrigado a fazer, vão levando, depois que tem que crismar, nós vamos levando, e vai levando. Como se Deus fosse alguma coisa que eu levasse na minha vida. Entre tudo que eu arrasto pela vida, arrasta a consciência de Deus. Mas só assim, distante, muito longe. Aí eu vou crescendo, tenho uma roda de amigos, e aí a grande maioria dos amigos a gente não pode falar no nome de Jesus. Para alguns é absolutamente indiferente, alguns vão debochar, alguns céticos, e aí também a gente não fala mais no assunto, não, porque a gente vai ficando até com vergonha, fica mudo, mas diz que é cristão. Então, quanto que é difícil entender que não somos divididos entre corpo e alma, mas somos uma unidade, e que dentro dessa unidade faz parte ter o corpo e ter a alma. Eu não estou dissociado. Até eu entender que o fato de eu ir à missa, de eu rezar, pelo menos no domingo, não dissocia da minha vida profissional. E que, na verdade, quando alguém me pergunta quem eu sou, eu tenho que responder, eu sou filho de Deus. E exercito a minha santidade na minha profissão. Até tomar consciência de santidade, eu vou ser santo de altar, não. Santidade está longe, está mesmo. Até a gente tomar consciência que santidade é querer o que Deus quer. É viver o que Deus deseja, que criou para cada um de nós.
Até a gente entender isso, é quase uma vida, eu falo com ele, que a gente está morrendo, a gente começa a entender o assunto. É igual adolescente fazendo aula online. Até que eles acordam, despertam, até que eles conectam, na hora que a professora está acabando o assunto, eles falam, agora eu entendi o começo. Não entendeu o resto, mas o começo. Então era isso que ela estava falando o tempo inteiro. É mais ou menos assim. Eu falei com ele, igualzinho a gente, quando está chegando no final, falou, agora eu entendi. E aí, a gente escuta o Evangelho de domingo, um trechinho, que Jesus fala assim, em verdade vos digo, aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais no deserto comeram maná e morreram. Este pão é o que desce do céu, para que não pereça quem dele comer. Santo Agostinho tem uma homilia linda sobre isso, né? Santo Agostinho, casa à parte. E Santo Agostinho fala que a gente está tão distante do Senhor, que de repente a gente se vê tão distante desse pão, tão distante, que a gente não o deseja. Por quê? Porque está longe. Aí eu descubro, e paro e penso, que quando eu entro na missa, que quando eu venho para a Eucaristia, eu não tenho o desejo dele. Eu não desejo Deus. Porque para mim poder desejá-lo, eu tenho que ter vida interior. Compreende a diferença disso? Eu tenho que ter vida interna aqui. Ele já tem que ter roubado o meu coração. Ele já tem que ser não o meu companheiro só de caminhada, mas o companheiro da minha alma. Enquanto ele não for isso, a minha Eucaristia, eu entrei na fila e aquilo vai vivendo, nós vamos fazendo disso uma rotina, e não despertar de que aquilo é a minha vida, que ele é o alimento da minha vida, que é eterna, e não dessa vida miudinha que a gente acha que é vida. Que o mundo, porque nós estamos no mundo, o mundo fala assim, não, a vida é você ser bem sucedido, casar, ter filho ou não ter filho, e ter o carro do ano, ter isso, é só ter o material. E você vai levar o que mesmo? Só o amor que você tiver vivido. Essa consciência daquilo que você é, que a gente desperta para amar a Deus e amar o irmão num compromisso, porque somos irmãos. Então entender isto é um chão. Aí está lá em Isaías 55, versículo 1, quando ele fala, por que vocês estão gastando o dinheiro com aquilo que não te alimenta? E aí fome de quê nós estamos tendo? E aí você vê pessoas que têm tudo e estão mortas de fome. Aquelas pessoas que estão esburacadas dentro delas. Fala, eu estou com uma fome de uma coisa que eu não sei direito o que é. Eu já comi doce, já comi pão, já comi não sei o quê, mas eu estou com fome, eu continuo com fome. Fome de quê? De que de verdade o seu coração se alimenta e se sacia? De verdade. O que é que traz aquela paz no seu coração que não depende da situação externa que você está vivendo? Então aí é tão diferente quando você tem vida interior, quando você deseja Deus, e que você vem para a Eucaristia porque Ele é o alimento da sua alma, porque Ele é o alimento da sua vida. Então a gente passa a viver a vida eucarística de um outro jeito, porque se eu vou encontrar com Ele, é tão interessante, eu posso fazer disso uma escolha. A gente vive num mundo hoje, que a gente tem vários encontros, para e pensa com tanta gente que se encontraram hoje. Um monte. Mas a gente vive num mundo que os nossos encontros não se tornam relações profundas. A gente conversa um tanto de nada, o povo te dá ideia, um tanto de ideias, às vezes sai umas ideias interessantes, sai um tanto de coisa que não acontece nada. Fala. Então no boteco o povo salva o mundo, muda o mundo, transforma o mundo em uma coisa louca. Eu falo com meu marido, o povo está salvando o mundo, tem ideias para tudo enquanto é assunto, está ali para resolver, né? O povo vai tomando uma, então vai ficando todo mundo cheio de ideia. Como é que ninguém pensou naquilo? É uma ideia inédita, né? Uma coisa louca, né? Junto um tanto de homem bebendo, você poder ver, tem solução para tudo. Todos os problemas do mundo estão ali solucionados. Vai para casa, deita e dorme, nem lembro o que falou no boteco, né? É desse jeito, mas às vezes a gente está fazendo a nossa relação com Deus assim. E se eu não o convidar,
Ele vai ser mais alguém que passou pela minha vida. E Deus não pode passar, Ele tem que entrar. Mas Ele é tão doce. A ternura e a doçura de Jesus é algo tão encantador, que Ele só vai entrar o dia que você convidar. Se você comungar e não convidar, Ele vai passar. Guardem isso. A diferença vai ser esse convite, porque às vezes a gente convive com Jesus, igual a gente faz com os amigos, vai lá, troca uma ideia, ou vem aqui, pede, fala assim, olha Jesus, eu vim cá que eu estou passando um aperto, estou precisando disso, 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 disso. Aí Ele, que é infinita misericórdia, está sempre nos socorrendo, acudindo, socorre, aí você fala, então tá, obrigado, hein, tchau. Outra hora eu passo por aí, outra hora eu volto. Mas não é isso. Nós temos que ter uma vida partilhada. Ele tem que ser mais do que meu companheiro de caminhada, ele tem que ser meu companheiro de alma. Eu tenho que falar com ele, Jesus, vem cá, entra na minha vida. Entra naqueles lugares que ainda não foram visitados pelo Senhor. Tem uns quartos na minha casa trancado, bem trancado. Será que eu vou ter coragem de abrir para ele ver? Será que eu vou ter coragem de falar com ele, esse aqui é o lado bom, deixa eu te mostrar meu lado ruim, quando eu estou sozinha, lá em casa, lá no quarto. Será que a gente tem coragem? Não tem nada. A gente quer mostrar para os outros só o que é de bacana, não é assim? É só olhar Instagram, internet, o que a gente posta? Conta? Chega a conta do cartão de crédito? Nada, né? A gente só conta sucesso, não é assim? Espetáculo. Mas não é assim que é a vida. Será que eu divido com ele tudo? Será que eu peço a Ele, Jesus, visita essa parte minha que não foi evangelizada? Ou eu tenho que convidá-lo para falar, entra, Senhor, e faz parte da minha vida. Entra e transforma, porque de uma forma invisível, quando eu te recebo e te convido, eu vou ser transformada de forma invisível, Senhor, nem eu percebo. Mas de lá eu vou conseguir ser um homem novo. É lá de dentro que eu consigo ser aquele homem que São Paulo falou. Onde tem gritaria, confusão, rancor, qualquer coisa de desordem, de inveja, de qualquer outra coisa, Deus não está, já foi embora há muito tempo. Deus não está nesse ambiente, não. Você imagina, você entra num lugar, o povo está gritando, querendo se matar, ou um povo que não conversa, um serviço que não pode encontrar com o outro, porque é tanto ego junto que não cabe numa sala, né? Essa competição, isso é de Deus? Não, não é não. Esse espírito de competição não pertence ao Senhor, não. Até a gente entender que é tudo tão simples, a caminhada com Ele é tão simples, mas é preciso que tenha um convite. E se você nunca convidou, você imagina, são quantos anos convivendo com Ele, sem convidá-lo. E Ele vai andar, viu? Ele vai embora. É preciso retê-lo. Falar, Jesus, vem cá, vem ver como é que eu sou. Faz de conta que o senhor não conhece, né? Vem cá. Entra na minha vida e participa da minha história. Entra porque eu quero caminhar com o Senhor. Eu quero que a minha vida seja uma vida transformada pelo seu amor e pela sua santíssima presença. Eu quero. Eu quero de verdade ter certeza que a vida é eterna. E que se eu me alimento do Senhor é porque eu vou viver eternamente. Eu quero do alimento que de verdade vai me saciar. Eu não quero viver do alimento que o mundo me traz e que me mantém com fome. Um mundo que nos engana, que nos enrola, que nos ilude e nos faz viver sempre de ilusão. A gente está sempre vivendo de ilusão. Ilusão do poder, ilusão da fama, ilusão do sucesso, ilusão. Isso leva a gente aonde? A lugar nenhum. Mas isso nos seduz, né? Nos encanta. Então, eu falo com ele, Jesus, até que de verdade, a gente vai tirando essas ilusões, até que de verdade a gente vai permitindo que o Senhor nos revele a verdade da nossa vida, a verdade por que fomos criados, a verdade de uma eternidade, a verdade de uma vida que é muito mais ampla do que eu ouso sonhar, e eu estou parada, fechadinha no meu ateliê, sem conviver com aquele que é eterno. Eu que ainda não aprendi a conviver com a gratidão, Senhor, diante das minhas perdas. Me ajuda a entender que a Eucaristia é significação de graças. E poder dizer obrigado. Porque o Senhor é o meu alimento. E se eu não me alimento do Senhor, eu fico fraquinha.
fraquinha. Até entender que o Senhor é a minha vida. E não me deixe ser seduzido ou enganado por qualquer outra situação. De tanta coisa que o mundo fala, não, gasta o dinheiro naquilo que vai te alimentar, não. Que nos alimenta verdadeiramente de graça, é Jesus. Hoje eu trouxe essa reflexão para que a gente pense. Para que a gente não tenha uma vida com Deus simplesmente no automático. Eu não posso ter uma vida espiritual onde eu ligo o piloto automático e caminho. Não. Eu tenho que entender qual é a razão de eu estar aqui hoje, numa terça-feira, que vocês podiam estar fazendo qualquer outra coisa. De quando vocês cantaram aqui com ela, que Ele é a razão de tudo na minha vida. Se de verdade é para Ele que eu estou convergindo todo o meu ser. E o tanto que na vida a gente ainda precisa todos os dias ter uma palavra de conversão. Porque é isso aqui que Jesus diz, aquele que crê, dizer eu creio, isso aqui, esse trecho de domingo é para exercitar a nossa fé. Eu tenho que dizer eu creio que a minha vida é muito além do que eu estou imaginando, e que eu vou viver um tempo aqui, por isso ele é curto, e que eu sou peregrina. Então o dia que eu entendo isso, é aquilo que eu falei com vocês, a relação com tudo que eu tenho, eu possuo, eles não me possuem. Os meus bens materiais não são meus donos, eu os uso, é diferente. Mas Jesus é o Senhor da minha vida. O dia que a gente carrega essa certeza, o que te derruba? Nada. Nada. O que vai te entristecer? Nada. A não ser a nossa incapacidade de viver a nossa fé com a dimensão que deveríamos viver. Né? A gente, por qualquer vento que bate, a gente cai, porque não estamos bem situados. Então, o sinônimo de acreditar é confiar. Então, eu confio, Senhor, que o Senhor me criou para uma vida infinita, para uma vida que não tem fim. Mas me faça viver, por isso que eu quero o Senhor comigo. Eu quero comungar porque eu preciso ser transformada para viver de verdade a vida que o Senhor fez para mim. Não passar ao largo da minha vida. Não viver com o Senhor momentos. Porque eu preciso de ajuda e depois eu falo, então tá, obrigado. Igual eu faço com os encontros que eu tive. Então tá, depois você vai lá em casa, mas não dou endereço. Não é assim, mais ou menos? Então tá, depois você me visita, ninguém sabe onde é que você mora. Jesus tem que saber. Não que ele não saiba, mas ele precisa ser convidado. Então isso é um outro olhar. A gente tem que ter um olhar crítico da nossa vida cristã. A gente tem que ter coragem de olhar para a nossa vida e falar, aonde eu estou na minha vida cristã? Aonde eu estou? Em que ponto eu estou do meu acreditar? De verdade, onde eu estou pondo a minha segurança? Só em Ti repousa tudo que eu tenho? A minha segurança é o Seu santo nome? Quando está tudo avesso? Só em Ti. Não é fácil. Essa semana nós tivemos morte cerebral numa menininha de 9 anos de idade, um câncer. Sábado sangrou a cabecinha, fez os testes de morte encefálica, e ontem confirmou tudo, e desligar tudo. Uma mãe de pé com o irmão e dizer eu creio, isso não é brinquedo não. Não é brinquedo não. Só em Ti repousa, Senhor, a nossa vida, e saber que aquilo lá não vai encerrar. Nós temos que viver uma fé que ajuda o irmão a estar de pé. É assim que a gente tem que viver, na confiança, como Maria viveu, como os discípulos viveram. Na confiança, e crescer nisso. Jesus quer uma intimidade cada vez maior, mas eu digo para vocês, intimidade requer presença. Eu não sou íntimo daquele que não está perto de mim. Por isso o Senhor quer estar perto de você. Ele quer caminhar conosco, Ele quer participar da sua vida. Fala, Jesus, eu não quero só que o Senhor conheça, não. Eu quero que o Senhor participe, que o Senhor entre em mim e que me transforme. E me faça de verdade ser a filha que Deus sonhou, ser o filho que Deus sonhou quando me criou. Eu quero de verdade ser luz desse mundo escuro. Eu quero de verdade entrar num lugar, as pessoas verem que eu tenho gosto, eu tenho tempero. Eu sou o sal que o Senhor mandou ter. Eu sou a luz que o Senhor mandou iluminar, não porque eu sou a luz, mas porque eu permito que o Senhor passe. Eu quero de verdade dar testemunho quando o povo está sem esperança. Falar,
Por que vocês estão assim desiludidos? A gente tem um pai. Por que vocês estão assim com esse medo? Nós temos um pai, confia. Né? E eu espero que no domingo, dia dos pais, vocês tenham lembrado de agradecer ao Pai maior. Que vocês tenham falado, obrigado, Pai do céu, porque criou. Porque nos criou, podia não ter nos desejado, mas criou. Então, obrigado pela vida, porque ela não vai encerrar. Então, viver de verdade a nossa fé, porque os pais no deserto comeram maná e morreram, mas aquele que comer a minha carne não morrerá. Crês tu isto? Isso é para a gente pensar. De verdade, a gente crê que essa palavra transforma. Porque a palavra de Deus, ela opera aquilo que ela diz. Porque é palavra sagrada. Então é sacramento. Se vocês lembrarem, quando Deus criou o mundo, Ele falou, faça-se, não foi? Faça-se o sol, faça a lua, faça as estrelas. Quando Nossa Senhora responde ao anjo, qual que é a palavra que ela fala? Faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Ela repete a palavra de Deus, Pai. Então a vida é criada nela. É lindo, né? A gente que não entende nada, não presta atenção em nada, vai levando. Lê, não presta atenção, fala de talento, não está prestando atenção. Mas essa palavra de Deus é para poder estar gravada no nosso coração. Falar, Jesus, eu quero melhorar do ponto de vista cristão. Eu quero de verdade ter uma vida interior que te deseje. Eu não quero estar aqui hoje e pensar, puxa vida, como que eu convivi esses anos todos e a Eucaristia foi algo tão distante de mim. Como que eu andei esses anos todos e Jesus nunca foi a certeza de uma presença viva. Como que eu nunca pensei que a hora que eu recebia Ele era o pão que me dava vida. Eu recebi Ele durante quantos anos? E não aproveitei? E não vivi de verdade essa intimidade de saber que Ele podia entrar na minha vida, ser convidado para me fazer de novo, me curar. Quantas feridas carregamos na alma? Quantas? Desde a infância, desde o período intraútero, quantas feridas carregamos que não nos deixam andar? E a gente fala com Ele, Jesus, cura aquilo que eu nem sei que eu preciso ser curado. Vai me transformando, vai me tecendo de novo. O Senhor me fez, só pode me reconstruir, me refazer em cada encontro. E às vezes a gente deixa os encontros, comunga e está disperso, olhando quem está na igreja, ou pensando longe, mas recebeu Jesus. Ó, Jesus fala assim com uma mística, quando você recebe uma visita importante, que está sentado na sua sala, você não vai para a janela ver quem está passando. Então, quando você recebe a Eucaristia e está com Ele vivo, você não abre o olho para ver ninguém que está perto de você, não, você está com Deus. E Ele é a pessoa mais importante daquele momento. E você vê o pessoal comungando e saindo, não sabe o que está fazendo, ou acaba de comungar, pega o celular, eu quero a morte, né? Falo, misericórdia divina, que não está... A gente, quando era ministra, que a gente distribuía a Eucaristia, a gente via. Eu morri de ciúme dele, eu falava aqui, não estou cuidando do seu direito, não, vou lá buscar o seu de novo. Vou lá, porque estão recebendo assim, como não sabem nem onde é que está. Isso é seríssimo. Aquele momento é um momento que pode mudar a nossa história. Eu estou me encontrando com Ele, que é um Deus vivo. E nós ainda não prestamos atenção nisso. Precisamos de viver uma vida, gente, que seja de verdade. O meu coração tem que estar aquecido na hora que eu recebo Ele. Eu tenho que queimar de amor por Ele. Porque eu estou recebendo alguém que não tem nem dimensão. Ele que se fez alimento, porque Ele disse ao Pai, se eu não permanecer, eles não ficarão de pé. Eles não darão conta da caminhada, se eu não permanecer com eles. Então, eu queria dizer que vamos repensar a nossa caminhada. Vamos pedir a Jesus a graça de acordar, de despertar, de não perder tempo com aquilo que não nos leva a nada. Fala, Jesus, eu não quero perder tempo com aquilo que não me leva a lugar nenhum. Me ajuda a ter uma vida intensa com o Senhor. Me ajuda a partir de hoje. Hoje que eu recebi a Eucaristia, falar, fica comigo. Transforma a minha caminhada, transforma a minha vida de verdade, Jesus, que eu não tenha medo, né? Que eu te dê a mão e feche os olhos,
Porque a gente não pode andar com Jesus, abrindo um olho e falando assim, deixa eu ver que o senhor está tomando o caminho certo. Não. Se eu entreguei, eu entreguei. Se eu confio, eu confio. Eu estou entregue, Senhor. Eu não quero ter medo da vida que o Senhor escolheu para mim. Eu quero ter alegria com tudo que o Senhor trouxer. Mesmo que naquele momento não seja algo que eu esteja esperando. Mas saber que o Senhor está fazendo tudo que é o melhor. Essa confiança incondicional de viver fazer da nossa vida uma aventura com Ele, que é algo inédito, né? Caminhar com Jesus nunca é igual. Cada dia é uma novidade, né? Assim, Ele é surpreendente. Jesus é criativo. Jesus é sem palavras. Então eu pedi a Ele, falei, Jesus, me ajuda a ter um olhar crítico de onde eu estou. Mas eu não quero permanecer aqui. Eu quero, de verdade, te trazer como meu grande companheiro. Me ajuda, me dê a graça de nunca mais receber a Eucaristia de qualquer forma. Mas me ajuda a te convidar cada dia que eu te receber e dizer, fica comigo, Senhor. A noite já chegou, está escuro. Eu posso ter medo daquilo que eu estou vivendo. Eu posso estar insegura com uma situação. Mas se o Senhor ficar e me der a mão, eu não vou ter medo. Porque eu sei que eu posso confiar. Eu sei que eu posso me entregar. Porque o Senhor é meu Deus de amor. Não vamos ter uma vida de cristão medíocre. Vamos ter uma vida de cristão que incomoda o mundo, que põe fogo no mundo. Mas é o fogo do Espírito. É o fogo que transforma. É o fogo que transforma esse mundo que está precisando do bem, né? Que está precisando do amor. Que está precisando de Jesus e não sabe que é de Jesus. O mundo está com fome, mas não sabe que é fome de Deus, né? E só Deus pode nos saciar, né? Que a fome que Ele deixou no nosso coração é fome de infinito, né? A única pessoa que pode nos saciar é Ele, né? Então pedir a Ele essas graças, falar, nos dê a graça da nossa vida espiritual de verdade, de cristãos de verdade, de verdadeiros discípulos, Senhor. Não vamos ter uma vida cristã, mais ou menos. Não podemos caminhar com Jesus, mais ou menos, mas inteiramente. De forma que quando Ele nos chamar, a gente fala, oba, que bom que eu já continuo com o Senhor, o que eu já estava fazendo aqui, não é? Então só continua a caminhada, só passo, né? Só passo. Como nossa irmã, né? Nos leva para estar com Deus eternamente, né? Enquanto estamos aqui, temos uma vida a viver. Que ela seja vivida na alegria de uma pertença. E que se por alguma razão a vida te fez esquecer que você tem uma pertença, essa é a grande missão que Jesus teve, né? De nos lembrar que não pertencemos ao mundo, mas a Deus, né? Vou só relembrar com vocês a história dos indígenas, que eu já contei tantas vezes, né? No Brasil tem uma tribo indígena que uma mulher, quando vai dar à luz, ela vai para a floresta e só as mulheres acompanham. E elas fazem uma roda em volta dela. De forma que a hora que o bebê está nascendo, as mulheres indígenas começam a cantar. Então, cada pessoa da tribo tem uma música. E por alguma razão, naquela caminhada daquela pessoa, seja na infância, adolescência, idade adulta, terceira idade, que a pessoa fez alguma coisa contra ela, ou contra a tribo se reúne, faz uma roda, ela é colocada ao centro, não para brigar, mas para cantar para ela a música dela, para que ela descubra e relembre a quem ela pertence. Isso é lindo. Então a gente precisa ser relembrado várias vezes. Você tem uma pertença, você tem uma dignidade. A sua pertence, você custou muito caro, você pertence a Deus. Então você não está solta no mundo. Por mais difícil que esteja sendo o momento que você está vivendo agora, tudo que está te acontecendo, Deus sabe. Ele é o seu Pai. E porque temos um Pai, nós podemos dormir sossegados, aninhados no colo dele, porque temos um Pai. E ninguém nos rouba da mão dele. Então que nada te apavore, nada te amedronte, nada faça sua perna tremer, a não ser a presença dele. Mas que nada te traga medo, nada te traga desespero, desânimo ou tristeza. Nada. Porque nada pode ser maior do que o amor dele por você. Nada. A hora que vier qualquer sentimento ruim, fala, o amor de Deus por mim é muito maior
do que qualquer situação que venha a querer me destruir, porque Ele é o meu Pai, eu só pertenço a Ele, e só irá acontecer na minha vida o que Ele permitir. Eu sou dele. Repitam isso para vocês, né? Repitam isso várias vezes, quando alguma coisa te assombrar. Fala, eu tenho um Pai. E isso basta. Então, que Deus nessa noite nos conceda a graça de nos ver. E que Nossa Senhora, que foi a mulher eucarística, né, que carregou Jesus dentro dela, nos ajude a também fazermos a caminhada com Ele. Nele, por Ele e para Ele. Que a nossa alma se sacie somente dEle. Dessa certeza, desse amor infinito que Ele tem por nós. E que por isso que nada a gente possa temer. Porque Ele é o nosso pastor. E Ele cuida de cada um de nós. Então que essa noite vocês saiam daqui renovados, restaurados, num amor que é incondicional. Sob a proteção de Nossa Senhora, que é a nossa mãe, que nos guarda e nos ampara, e que vai interceder por nós junto a Deus, para pedir a Ele as graças espirituais que cada um precisa, para viver com grande intensidade a presença de um Deus companheiro da nossa alma. Que assim seja. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho, e o Espírito Santo. Amém.